Olá, estamos de volta com As Cunhãs, seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas. Hoje é só nós mesmos. Evelyn Rebouças, é assunto, é carnaval, é tudo ao mesmo tempo. O que é isso? Foi uma semana muito intensa e um fim de semana mais intenso ainda. Mais uma vez, marquei a cartela completa do pré-carnaval. Vale-me Deus. Fica o pleito, né? Reitero aqui o pleito da gente gravar às terças-feiras, porque o meu cérebro, às segundas de manhã, não está dos melhores. Mas, Ave Maria, tem muita notícia hoje. Foi boa. A semana passada bombou. Essa semana que passou bombou. Inês Aparecida também. É assim, indo de carnaval em carnaval. Eu quase estou gravando de óculos escuros para melhorar aqui a fisionomia. Mas eu arrochei primer, né, para poder ver se melhora. Pois é, e eu prometi aqui, inclusive a deputada Larissa Gassab, encontrei com ela lá no bode, ela disse assim, e não era tu que disse que não ia brincar carnaval? Não ia mais não ia enveredar para o etanol. Eu me lembro dessa frase. Não irei enveredar para o etanol. Etanol, pois então. Mole tudo. Criatura, que eu não me obedeço não, rapaz. Tá aí. Ainda bem que tô com as pernas em dia. E aí, pessoal, eita, olha a emergência do Monte Crítico com esse joelho. Tô em pé. Ótimo, muito maravilhoso. Muito bem. Só não estou muito em pé, porque é notícia pesada, né? Pesada. Essa nacional tá difícil. Pois é, depois de um janeiro com 80 dias, como falou a Inês, quando a gente chegou... 80 dias esse janeiro, rapaz. Padre Cícero, ajude a gente pelas 5 chagas agora em fevereiro. Pois é, começamos fevereiro, né? Com um episódiozinho, a gente vai falar no plano nacional, que o bicho tá pegando. Teve, assim, notícias que colocaram o governo federal, né, em alerta, uma avaliação que traz o presidente Lula com uma visão, né, uma visibilidade mais negativa do que positiva em relação ao governo. E aí tem uma possibilidade grande de reforma ministerial pela frente. Enquanto isso, a coisa, né, assim, a gente vê que as coisas têm problemas. Por exemplo, aumento dos alimentos, teve a crise do Pix. O que está acontecendo? Então, hoje a gente vai trazer um pouquinho isso, né, nesse episódio, com algumas contribuições muito, muito boas. Aí, fora tudo, claro, se você pode contribuir com As Cunhãs, ajude As Cunhãs, meu filho. Nós somos esse podcast que está aí. E só tem vocês para ajudar nós mesmos. A gente não recebe dinheiro de ninguém, de governo, de empresa, de nada. É só os assinantes. Tirar os escorpiãozinhos. Separa 2 cachaças, não bebe as 2 cachaças. Aí faz um pix. Uma cerveja, um negócio que eu tava bebendo, umas latinhas assim que eu tava bebendo. Pronto. Duas já dá um duas já dá, né, com As Cunhãs. Pois é, gente. Porque é isso, para a gente continuar, né, ajuda demais. Qualquer besteirinha já ajuda muito. Então, tem algumas formas de ajudar. Pode ser pelo site apoia.se/ascunhaspodcast. Pode ser o Pix, que a Evelyn falou, ascunhaspodcast@gmail.com. Fácil. Né? E pode ser também pelo Orelo, se você nos escuta por lá. Fora isso, espalha a palavra, meu filho. Espalha a palavra. Estamos lá continuamos no Instagram, estamos no YouTube, estamos no X, Blue Sky, Threads, estamos em todo buraco, certo? Então, vai lá, espalha a palavra, diga que você está ouvindo a gente e vamos seguir juntos nesse ano que está prometendo, né? Agora, vamos começar... Porque, assim, a gente decidiu fazer esse episódio focando mais no nacional. Lógico que no finalzinho a gente vai falar umas coisinhas locais, porque estão bombando também. Estão bombando. Porque, pela primeira vez, desde o início do governo, o Lula teve aí uma aprovação... a aprovação dele caiu e a rejeição subiu ao ponto de cruzar. Então, ele está com uma rejeição maior do que a aprovação... mais ou menos numa margem de erro aí, é um empate, mas, de fato, a aprovação caiu fora da margem de erro. Então, ele tinha uma aprovação de 52%, que agora está em 47%. Isso, para mim, foi o grande, assim, ponto de atenção. E uma queda expressiva na região Nordeste também. Então, está gerando um descontentamento aqui na região. Aí, muita coisa foi jogada a culpa na comunicação, mexeram aí no secretário de comunicação do governo, né, ele tem status de ministro, né, mas é da Secretaria de Comunicação, que é o Sidônio. E ele está agora lá, que é um marqueteiro, tiraram o Pimenta. Mas e aí, gente? Será que isso basta? O que a gente pode pensar daqui para frente? Porque esse ano é um ano chave para a eleição do ano que vem. Ou vai ou racha, sabe? E a direita tá bem danadinha. O que você pensa, Inês, sobre isso? Sobre essas últimas notícias. O negócio tá fervendo e a gente tem que lembrar que em junho é a eleição do PT, né? Isso. Para a mudança de direção, né? O PED. PED. Isso.
Exato. Aí também vai sair... essa eleição, esse ano, vai anteceder muita negociação. Aqui no Ceará, por exemplo, são 2 grupos bem distintos que a gente tem, né? É o grupo da Luiziane e o grupo do Guimarães, com seus subgrupos. Mas Sim. são 2 vertentes bem demarcadas. Eu acho que isso também vai pesar muito esse ano, essa mudança. Pros rumos do PT, pros né? rumos do PT. Mas a gente estava Especificamente. falando aqui em Lula, você falou em Lula, que o Lula caiu, rejeição de Lula, aumentou no Nordeste, cara. Puxada pelo Nordeste. Puxada é isso que é pelo mais Nordeste. É preocupante, é isso. Você está entendendo? Rejeição sendo puxada pelo puxada Nordeste. pelo Nordeste, a rejeição. Antes já tinha saído uma pesquisa que a Janja era mais rejeitada no Nordeste também. Se lembra dessa Maus pesquisa? sinais, né? Eu acho que isso é mau sinal. Bora ver, estou falando em PT porque nós estamos falando de governo, e o governo é do PT. Então, bora ver o que é que vai acontecer. É muito sério. É realmente toda a base, toda a preparação para 2026. Não se pode, não. Menina, e eu escutei, eu li, mas não assim, me aprofundei. Da possibilidade de uma pessoa aí, alta possibilidade de tirarem o Flávio Dino do STF para Como fazer assim? candidato. Para ele dizer, para eles, mas não é impeachment que tu tá falando. Seria ele sair, deixar, impeachment acho não. muito difícil. Tá muito, entendendo? né? Mas houve até essa possibilidade. Essa história eu acho muito complicada também, porque o STF é o céu, né? É o topo da carreira. Mesmo que, como é que ele vai como eu sair? digo, Não faz ir pro sentido céu sem nenhum. morrer. Também acho que não. Essa história... Sim, mas para tu ver como ficou tão aperreante, essa periclitante, essa notícia da queda do Lula, principalmente no Nordeste, que pensaram até nisso, de resgatar realmente o Flávio Dino, que a gente sabe que é uma pessoa que tem condição para que faz muita falta ter o nome dele no leque de Isso aí, opções. sem dúvida, faz muita falta. falta. Essa história dessa taxa aí de desaprovação, é óbvio que preocupa. A gente tem que lembrar também que essas coisas são muito voláteis. Eu me lembro no governo Dilma, numa pesquisa ela estava bem aprovada, na outra já não estava bem, acontecia alguma coisa, ela já melhorava. Então é muito sazonal. E a pesquisa né? foi feita durante a crise do PIX. A crise do PIX, ela captou o sentimento do PIX, né? Então, o noticiário também estava batendo muito na questão da alta dos alimentos, que a gente vai tentar explicar aqui porque está acontecendo. Então, isso é muito sazonal. O que preocupa é quando a gente vê assim em perspectiva. O que preocupa é a gente não ver muita saída. Claro que teve uma mudança aí que pode ajudar, que é a entrada do Sidônio, e uma nova estratégia de comunicação, que também vamos abordar no programa de hoje. Mas, por exemplo, gente, quando eu vejo o Congresso, como o governo está refém desse centrão que está cada vez mais empoderado. Tem esses novos presidentes das casas, né? O Hugo Mota, menino de 35 anos, é o presidente da Câmara mais novo da história, mais jovem. É da Paraíba, republicanos da Paraíba, né? Filhote do Eduardo Cunha e do E próprio do Arthur Lira. Assim, É a sequência. A sequência. É sequência, centrão raiz, estão muito empoderados, estão exigindo cada vez mais o lance das emendas. Então, quando eu vejo O assim... Alcolumbre no Senado é outro também. Pois é. Que é perigosíssimo, assim, uma figura com um poder já naturalmente muito grande e com uma estratégia bem agressiva. Então, agora, assim, o cenário não é bom. Não é bom. Não é porque saiu o Lira que o negócio melhorou. Exato, não é. E o governo muito o Lira deixou, foi o cupincha dele. Porque só saiu fala não. até que é laranja, né? Laranja lá do Lira, que ele vai continuar operando nos bastidores. É o cupincha. Mas viu o riso dele, não? Tem uma foto dele rindo com esse novo presidente. Maricão, quem assim, porque ele foi quem articulou foi o próprio Lira, né? Foi articulador do nome do Hugo Mota. E que venceu com um apoio do PT ao PL, enfim. É visto como um cara que pelo menos dialoga bem com ambos os lados. Mas aí você vê, me dá um certo desespero, sabe? Porque o Lula fragilizado, refém dessa galera que não está nem vendo eles querem atrapalhar mesmo e fazer e ganhar poder de barganha para poder negociar e, sabe? Achincalhar, como disse o Cid certa vez. Então dá uma certa preocupação. Mas tem aí, né, a possibilidade, tem tempo ainda. 2025 está começando agora. Isso. Vai ter reforma ministerial, vai ter essa tentativa de melhorar a comunicação. Enfim, vamos ser otimistas. A gente vê pelos dois mandatários do Senado e da Câmara, e o do Senado fica. Da Câmara fica, né, do Congresso. A gente vê que é só
negociata de poder. Porque não são dois parlamentares de expressão, assim, de talento. Porque são dois, né? Dois parlamentares, o Alcolumbre e esse outro, Mota. Não são criatura. É o baixo clero mesmo. É como o Eduardo Cunha era, baixo clero. É como o Cramunhão é baixo clero. Ou seja, o poder que eles têm não é de apresentar um grande projeto, não é questão de realmente legislar em bem da causa pública. Não. É poderzinho mesquinho. Me dá isso, eu quero a emenda, eu quero aquilo, eu quero manter meu... É a politicazinha interiorana, provinciana. O Lira levou de Alagoas, isso aí vai levar da Paraíba. Não são dois estadistas, dois políticos. Não são figuras assim. Eu fico olhando para a cara daqueles, eu dizer, cara de tabaco, daquele diabo, mas não, é assim, pensando, meu Deus, quem são esses? O que é que apresentam? O que é que representam no mundo político? Uma proposta, uma palavra bacana, nada. É a reborreia. E o pior que tem uma tensão aí se configurando, porque, assim, claro que existe uma ambição gigantesca em relação às emendas, né? Por outro lado, você tem o Flávio Dino freando e querendo botar ordem no negócio. Pois é, coitado. Isso acaba respingando na relação dos parlamentares com o Lula. Porque fica dizendo, aí, teu Flávio Dino aí. Cria uma tensão. Ai, gente, isso aí não. Mas olha, se não tiver alguma forma de barrar um pouco essas emendas, reduzir um pouco, retomar parte do orçamento para o executivo, minimamente, se não conseguir fazer isso, muito difícil, viu? É como se não tivesse mais governo. Esses caras são o governo. Os deputados e os senadores, eles com esse dinheiro das emendas, eles são os executivos. Não tem verba nos ministérios para desenvolver um projeto. Aí você vê um governo Lula esvaziado, não tem entrega, não tem projeto. Cadê uma... Assim, antes tinha o PAC, tinha vários projetões, né? Cadê? O que a gente vê é meio que uma releitura, né? Um resgate de projetos do passado que fizeram muito sucesso. O que tem de grande novidade de marca, acho que a gente até já comentou aqui, vem da educação, com o pé de meia, esses novos projetos que dão um frescor ao governo. Mas no mais, vamos falar sobre isso, mas vamos começar pela comunicação, porque a comunicação é o grande bode expiatório. Sempre leva a culpa. Da comunicação. É dos jornalistas, é da comunicação. Do pessoal incompetente da comunicação. Pois é. E aí, pronto, mexeram na comunicação. No fim das contas, o debate ficou muito centrado na comunicação, porque houve mesmo um problema de comunicação em torno da questão do Pix. Há também um problema de comunicação em relação, por exemplo, às altas de preço que a gente está vendo. E aí, para falar de comunicação, ninguém melhor, né, do que a nossa parceira, já chamo de parceira, porque Mona Lisa Soares é uma cunhã honorária. E ela, além de cientista política, é pesquisadora do Laboratório sobre Política, Eleições e Mídia, então ela tem essa pegada analítica do ponto de vista da comunicação também. E a primeira coisa que eu perguntei para ela foi sobre qual é, de fato, o peso do fator comunicação nessa má performance do governo nesse momento, né? É claro que há um problema de comunicação, tanto é que, se não tivesse, o governo não tinha mudado de secretário de comunicação. Mas aí eu perguntei, Mona Lisa, quais são exatamente as falhas, as lacunas e o que fazer para corrigir? O que é que dá para a gente esperar aí dessa gestão Sidônio? Bora ouvir o que é que ela diz? Oi, Ebele, Camila, Inês, um prazer estar aqui conversando com vocês novamente, né? Bom, vou colocar um pouco as minhas percepções gerais sobre essa avaliação, né, da comunicação, mas também dos problemas que eu diria mais estruturais do Lula 3, e que tem a ver com esse cenário um pouco que a gente tem vivido do final do ano passado para cá, né, que eu acho que foi um cenário intenso para o governo, não só por conta da própria condição física do presidente, que passou por cirurgias, enfim, cirurgias inclusive bem severas, e também as decisões do governo, tomadas de decisão de idas e vindas, enfim, a própria exposição que a oposição fez disso, alta do dólar, enfim, um cenário do ponto de vista da cobertura bem caótico e bem negativo, eu diria, para o governo. Nesse sentido, a comunicação passou a ter, assim, quase um lugar de panaceia, né, pelo que eu observei na cobertura midiática e em algumas análises. E não que eu considere que a comunicação não seja importante, ela é, de fato, um campo importante, considerando a ambiência informacional que a gente tem hoje, mas ela por si só não dá conta de resolver os problemas que, na minha perspectiva desse governo, são mais estruturais, ou seja, estão mais no fundo, dizem respeito ao próprio conteúdo
do governo, né? Mas pensando assim, agora imediatamente na comunicação, que é um campo estratégico e que teve a mudança. Eu acho que a chegada do Sidônio, ela tem um caráter de profissionalizar mais esse processo de construção da imagem, da marca do governo, né? Então a gente viu aí já nessa chegada do Sidônio algumas mudanças do ponto de vista, especialmente de redes. Então, a gente passou a ver um conteúdo na página do presidente bem diferente, com uma pegada diferente, mais na linguagem de fato das redes, e isso teve efeitos. Aí deu matérias que mostraram que os vídeos têm tido um alcance muito superior aos que tinham antes, e também a gente viu essa retomada e um pouco esse compromisso do presidente de que irá dar mais entrevistas coletivas, né, estar mais no dia a dia, o que é muito importante considerando a capacidade de agendamento que uma entrevista com o presidente tem, né, de oferecer insumos informacionais para o debate público, para a discussão, enfim, não só do ponto de vista da população, mas até também dos outros atores políticos. Então, eu acho que a chegada do Sidônio está mostrando, de fato, esse impacto mais profissionalizado, né? Ou seja, de quem entende mais tecnicamente, pelo menos, de como esse trabalho se faz, né? Então, acho que isso a gente já está vendo em alguma medida com a chegada do Sidônio. Engraçado, eu não consegui ainda perceber, captar essa guinada nas redes. Vocês conseguiram? Eu ainda não consegui muito, não. Eu até dei uma olhada nas redes do Lula, particularmente dele, né? Lula, pessoa física. E tem uma coisa ou outra nova, né? Ele reagindo, por exemplo, ele fazendo um react de um vídeo de uma moça beneficiária do ProUni, mas ainda não consegui sentir nas redes uma baita guinada. O que eu vejo de diferente, aí eu dei valor. Por exemplo, teve uma fala do Lula esses dias de que acabou a paz e amor com o bolsonarista, que eles vão engrossar o discurso e responder mais à altura, porque fica só apanhando, mulher. Apanhando, levando porrada e não tem um revide à altura. Tem que ter. E ele chegou numa reunião de surpresa, parece, do PT, pelo que eu li na imprensa, uma reunião partidária, ele chegou e falou, galera, bora responder, acabou paz e amor. E isso já é efeito Sidônio, assim. O que engaja, o que mobiliza, o que mantém as pessoas ligadas é também essa comunicação, né, de guerrilha. Não, e não gente, adianta os ficar só levando porrada, não. A polarização, o antagonismo, isso gera muito engajamento. E assim, tem que aprender a lidar com a rede. Ela é isso, infelizmente. E um sinal também de que isso também já está sendo posto em prática, não sei se vocês viram, o bonezinho azul o Brasil é dos brasileiros, que foi uma polêmica nas redes. O Bananinha ficou horrorizado. O Bananinha foi para as redes reclamar, e já gerou o zum. O Bananinha foi para a rede, que não é, o Brasil não é dos brasileiros, acho que ele queria que desse, o Brasil Brasil é do Trump. Vocês estão implicando com o Trump. Estão implicando. Muito amigo dele, né? É muito best. Mas eu concordo com a Mona Lisa quando ela disse que a comunicação ficou assim como fosse a panaceia. E não era, não é só a questão da comunicação. Até eu perguntei para um marqueteiro aqui, eu digo, e aí, a mudança do Sidônio? Vai melhorar na comunicação. Mas se o problema do governo fosse só esse, era muito bom. Quer dizer, não é só isso. Porque vai melhorar na comunicação, Exatamente. porque ele é um profissional, vai fazer a comunicação diferente, vai mudar as redes, como ela também falou. Mas o problema do governo não é esse, não é só esse. Né? A menina, a Mona Lisa, fala também na questão da fragmentação desse governo Lula. Como a gente falou antes, não tem entrega, mulher. Essa palavra eu acho chato, mas é o jeito, não tem entrega. Quem ainda tem uma agenda positiva é o miserável do Camilo. E assim mesmo o pessoal querendo barrar aquele cara do TCU que barrou o pé de meia, é um cara que foi beneficiado assim, demais pelo Cramunhão. Tá entendendo? Quer dizer, é uma questão política mesmo, politiqueira. Não vamos falar política, não, que não é. Aí eu fico querendo pensando... criar um motivo aí, uma pedalada nova para prejudicar o governo Lula, tá entendendo? né? Aí é o que eu vejo, aí eu fico olhando de, meu Deus, o Lula, o governo eleito, não só tem contra ele o pessoal que não votou nele, não. É todo o sistema mesmo. De ter que usar essa palavra. É o sistema. É o TCU, é uma procuradoria, é um Ministério Público de uma banda. É muita gente contra. A imprensa livre, aquela imprensa livre contra. Eu vejo os comentários, quando tem negócio, aumenta a inflação, eu vejo aquele povo dessa imprensa velha da direita, Globo News e CNN, chega e fica assim, quase
Delirando. Não, Eu ia use dizer a outra palavra, não, que você queria, isso. Fica delirando, comentando aquilo que eu não queria dizer. Delirar, como é delírios múltiplos? Delírios múltiplos, quando estão falando em inflação. E disse, menina, fica tudo assim. É uma alegria, ô doença, minha Nossa Senhora. Mas assim... Como se o Brasil não fosse dos brasileiros, né? Tinha que ter, vamos lascar Aí o fica Brasil. nesse vira-latismo também que me dá nos nervos. O outro lá pode falar o que quiser da gente. Aí se o Lula responde com um tom mais, não pode responder Não, isso é porque ridículo. prejudica. Aí me dá uma raiva. Ah, eu tenho um cunhado que mora no Canadá, né? Ele disse que o Canadá tá até o WhatsApp, eles vão deixar de usar. Né, do fulano? É, do Zuckerberg. Então, olha, ele disse que é um boicote, assim, Geral. maravilhoso. Aí eu recebi agora também, disse que teve um jogo lá que vaiaram o hino nacional americano, né? Direto, ninguém escutou. Mas estão botando quente em tudo lá no Canadá. Que bom, que bom, né? O irmão do Dr. Luiz, ele não usa o WhatsApp. Eu vou mandar agora só e-mail. Carta. Volta às cartas, os e-mails, pode ser. Não, Menino, mas diz que é um boicote mesmo, sabe? E a presidente do México, a mulher, também bota Sim, quente em cima do tá respondendo. do Trump. Responde. Tá respondendo. Mulher é mulher, rapaz. Mulher é valente, né? Mas voltando aqui, eu concordo também muito com a Mona Lisa quando ela fala que o Sidônio vai dar uma profissionalizada, porque, de fato, o Paulo Pimenta, por mais que ele seja jornalista, tem essa formação na comunicação, mas é um político. Aí, quando ele ficou aquele tempinho lá no Rio Grande do Sul, coordenando a reconstrução, a crise depois das enchentes, até melhorou também a comunicação do governo, porque o pessoal que ficou lá era mais profissa. Era mais profissa. Oh, Jesus. Então, essa coisa de colocar o Lula em evidência e dar respostas mais rápidas, isso já vai fazer muita diferença. Isso que ela falou, né, Camila, das entrevistas, de maior Da presença. entrevistas. Olha, a gente viu quando o Elmano fez aqui o café da manhã com o governador. No outro dia, no mesmo dia, todos os portais eram todo mundo noticiando coisas comentando. do Elmano. No dia seguinte, a imprensa inteira fazendo cobertura do evento. Eu reparei bem, o Jornal O Povo deu matérias em Foi em todas as editorias. eu vi. Economia, Diário do Nordeste. educação, cidade, tudo. Tudo. Quer E dizer, aí, o que você tem faz? que falar, cara. Tu É é um agente fantástico. público, tu tem que prestar conta do que tu tá fazendo, macho. Então, eu acho que é isso. Mas aí ela continua, né, Não, pois Beli? é. Porque o problema é mais embaixo, O não buraco é é? muito mais embaixo. Olha, é o seguinte, comunicação é forma e é conteúdo. Havia um problema na forma que está sendo resolvido minimamente. Agora, há uma questão de fundo, de conteúdo, que é crucial. E a Mona Lisa fala isso aí, um problema estrutural no governo Lula 3, que tem pouco tempo para resolver. Bora ver aí o que é que ela diz. O governo Lula é um governo que ainda não tem, evidentemente, uma marca clara. E isso é algo difícil e algo ruim, não é, para o governo neste momento, né, que está encarrilhando-se para a sua finalização. Obviamente que muitos governos têm, e muitos governantes têm a consolidação da sua imagem nessa virada, digamos assim, da primeira para a segunda parte do mandato. E eu acho que o Lula 3, essas mudanças que estão acontecendo, inclusive de comunicação, também estão buscando esse sentido, mas é importante entender que essa produção, ela demanda não só uma dimensão de organização, de síntese narrativa, digamos assim, né, sobre o que é o governo, mas também de coordenação política e de projeto. E eu acho que é aí que reside um problema importante para o Lula 3. O Lula 3 foi um governo eleito num contexto de altas expectativas por conta dos efeitos e repercussões da pandemia, da má gestão do governo Bolsonaro nesse contexto, da deterioração do cenário econômico na vida da maioria da população que vinha de antes, inclusive, e se adensou com o governo Bolsonaro. Então, o Lula 3 é um governo que inicia com demandas muito significativas, né? E com altas expectativas, considerando especialmente o legado e a própria imagem que o presidente Lula e os seus governos anteriores têm na cabeça da população, né? Então, acho que por isso que essa pesquisa agora de janeiro, com a queda tão drástica entre a população do Nordeste e os mais pobres, é tão significativa e acende tanto esse alerta vermelho para o governo, né? Porque diz respeito a uma base mais fidelizada que está demonstrando insatisfação com os rumos, né, que têm sido tomados do ponto de vista mais geral da gestão pelo governo. Então, acho que
nesse sentido, o governo vai precisar, nessa virada agora, construir essa marca, né? Esse seu legado que quer deixar. Mas, para isso, precisa de um esforço de coordenação política. A minha impressão geral é que o governo Lula III é um governo fragmentado, com muitos ministros que fazem realizações, mas que elas parecem não correrem todas para o mesmo rio. E eu acho que a imagem marca, digamos assim, né, do governo, ela precisa desse esforço coordenado, onde todas as águas, em alguma medida, convergem para o mesmo caminho. Então, eu acho que o desafio do governo agora passa por conseguir realizar essa coordenação política, de conseguir sintetizar com clareza que legado é esse que quer deixar para o povo brasileiro no contexto desse primeira gestão que se encerra em 26, né, e que pode ou não, isso aí é outra questão que nós vamos ver, vir a ser renovada, né, e como cada um desses ministros podem contribuir para esse caminho, né? Então, acho que é esse problema de conteúdo, como eu disse, que precisa ser solucionado ou encaminhado para que a comunicação possa, de fato, ser tudo isso que se espera dela, né? Então, não tem como esperar que a comunicação resolva um problema que não é imediatamente de comunicação e que passa necessariamente por coordenação política, por capacidade de ter uma condução estratégica e clara de qual é o legado que o governo quer deixar. Então, eu acho que esse é o desafio estrutural, esse é o desafio central, né, que envolve, inclusive, como eu disse, a elaboração, programa, clareza do legado que se quer deixar e que o governo Lula III tem aí esse ano, especialmente, que dá, de alguma forma, essa síntese, né? Então, acho que é mais ou menos por esse caminho que eu diria para vocês que passam os desafios do governo. Eu espero que a gente tenha muitas oportunidades ainda de conversar e de observar em que medida o governo tem e vai ou não conseguir dar conta desse seu desafio que é mais estrutural. Um beijo, meninas, um abraço para a audiência de vocês e até breve. Beijo, Mona Lisa, beijo. Obrigada. Fala muito com clareza, né, menina? Eu adoro. Ave Maria. E é por aí mesmo. É isso, cadê a marca, né? Até aqui, voltando... A síntese, né? A síntese, qual é a marca? O que é esse governo? Então, se Lula 1 foi muito era primeiro Famiséria, depois Bolsa Família, Lula 2 já começou os grandes projetos estruturais, o PAC e tudo mais. Dilma continuou, e aí teve muita força ali, o Minha Casa Minha Vida, Ciência Sem Fronteiras, tinha alguns projetos grandes. Depois Dilma 2 já foi pro buraco, né? Não deu tempo. E agora, cadê Lula 3? Eles vieram com uma proposta de união e reconstrução, né? De reconstruir tinha que reconstruir o país. muita coisa mesmo. E reconstruiu. Minimamente reconstrução. Agora isso não basta, né? Não basta. Fica parecendo repetido e fica parecendo insuficiente. E outra coisa, é bom a gente falar, viu, Camila? Saiu hoje, enquanto estamos gravando, saiu pesquisa, né? Acho que, não sei se a gente está com os números todos aqui, tá, né? É uma parte, pelo menos porque fizeram vários cenários, pesquisa né? Quest, né? Eu achei, enquanto a gente estava falando na alta rejeição do Lula e tal, também nessa pesquisa aparece ele, por exemplo, o Lula ganharia num segundo turno, eventual segundo turno, ele ganharia de todo mundo que concorresse com ele, certo? Todos mesmo. Mas a rejeição dele é alta. Quem não votaria de jeito nenhum Lula dá 49%. É alta. Tá entendendo? É alta. Mas ele ganharia do Tarcísio Freitas, do Gustavo Lima. Acho isso uma aberração. É uma aberração botarem. Antigamente era o Luciano Huck, agora estão botando o Gustavo Lima. Gustavo Lima. É uma graça. Pablo Marçal, Eduardo Bananinha, Romeu Zema e Ronaldo Caiado. Lula, num segundo turno, chegando lá, ganharia de todos. Tá entendendo? Mas tem uma rejeição de 49%. Realmente é grande. O mais competitivo, segundo a pesquisa, que é uma pesquisa Quest, o mais competitivo com ele, no momento, seria o cantor Gustavo Lima. Se tu disser assim, tu ganha 500 mil reais se tu cantar uma frase deste homem. Tu ganha. Tu perdi os 500 mil? Quem perde, eu não sei. Eu não tenho a menor ideia. Essas atuais eu não sei não, mas quando ele estourou com aquele mas tchererê, esse Gustavo Lima? Eu me lembro. Esse aí eu ganhava, esses 500 mil aí, por causa do clássico dele, aquele grande clássico da música brasileira. Qual é, menino? Uma mulher, aqueles versos, tchê, tchererê, tchê, tchê, tchererê, tchê, tchê, tchererê, tchê, tchê. Gustavo Lima e você. Eu sou uma mulher feliz, eu não sei porque choras, Vinícius de Moraes. Mas deixa eu fazer um comentário aqui sobre essa história. O Bonitinho aparece bem, né?
Vale lembrar, isso para mim é muita sabedoria bonita, porque o Gustavo Lima tá todo enrolado com a justiça. Tem a investigação, né, por negócio de bet. Tem negócio de bet, metido Teve com bet. recentemente Lavagem de dinheiro, bet. Um segurança dele suspeito de envolvimento com PCC, Isso. com tráfico. Menino todo enrolado. Há uma tese que circula, obviamente, é uma tese, né? De que ele se bota porque ele quer mesmo é foro privilegiado. Pode ser que não seja nem candidato a presidente. Não, é bota deputado aí pra federal, deputado, gente. pra senador, Lá do pra interior. ter Não, vereador foro. não tem foro. Não, eu Ele tem que sei, ser federal. menina, Porque ele tá federal. todo enrolado. E aí, posso ser candidato a presidente. Conversa, Pelo amor de Deus. E olha a que ponto chegamos. Aqui, o povo pensa é que o é que eu brincadeira, digo. que é Não. brincadeira governar um país. Bota aí esses aventureiros, vai, leva a sério. Pablo Marçal, cara. Não, eu acho que, assim, num primeiro momento, isso aí também tem um fator que pode ser positivo para a esquerda, que é tá O dividindo racha, né? muito a direita. Exatamente. Vai ser um pega para capaz e vão começar a se comer, né? A se bater. E é bom, tem um lado. Não, tem o lado Cramunhão positivo já disso tá aí. com ódio desse Gustavo Lima, então. porque era apoiador dele, agora Pra já mim é não tudo é. teatro, tudo teatro, Mas isso aí. outro, É mais ou outro- menos teatro, pode ser teatro. É teatro. Mas que na hora que começar um a atacar o outro, porque vai chegar mais perto do momento da escolha. E, enfim, em geral, quem está na política institucional vai ter mais chance. Então, um Pablo Marçal da vida, ele foi candidato em São Paulo por um partido merreca, minúsculo, PRC, e sentiu a sei lá, diferença em relação a isso. Se ele estivesse num partido maior, com mais recursos, talvez ele tivesse ido para o segundo turno. Foi muito pouco, né? Foi muito menos pouco. de um ponto que Então, ele foi essa pro segundo diferença turno. do partido faz falta. faz. Então, numa campanha presidencial, faz mais falta ainda. Esses caras, eles na hora H, vai ter uma disputa ali para ver quem vai realmente conseguir ter o apoio de um suporte minimamente relevante para botar a candidatura para frente. Aquela velha história, quem vai ter palanque Isso. para poder falar. É. Agora, outra rejeição muito significativa é a do Haddad, né? O Haddad, bichinho, Haddad. mulher, o bichinho tão bonzinho. 56% Mas ele- não O Haddad não dá votaria. mais não pra Não ser dá. candidato, Dá não. Haddad Cansada não, já, ele não tem dá. aquele carisma, ele não tem aquele não é só aplombe isso, de um é muito candidato. desgastado já. Ele não está tem. sendo rejeitado Desgastado, pela esquerda é. também. Não é, a direita e a esquerda não gostam dele. A direita já não gostava, e agora a esquerda. É. Ele não tem. Ele pode ser um ótimo professor lá da USP, mas assim, Gente, como não tem político, como não. Vai tem ser o não. Lula de novo. Enquanto o Lula estiver vivo e ativo, não vai ter. O povo vai ficar, é porque falta renovação. Falta mesmo. Mas enquanto você tem um líder com esse calibre, vivo, ativo na política, como é que você diz, não vai ser tu não, bota aqui. Óbvio, tem que começar a pensar Tem, nas alternativas. cara, tem. Flávio Dino teria sido uma boa meu alternativa. candidato né? é o Nosso Flávio candidato. Dino. Nossa. Enfim, O vamos pra Camilo frente. Santana não pessoa- aparece em nenhum cenário, não o colocam como possível candidato. Eu acho muito difícil ele ser candidato, enfim. Se tudo der certo, é o Lula mesmo, é o que tem chance, de fato. Mas o Camilo é o único que está tendo entregas positivas para o governo até agora. Nízia Trindade, muito fraquinha lá no Ministério da Saúde. ela tá né, por um gente? Ele quer fio, na trocar, verdade, quer trocar. Tá Vai por um trocar, fio. deve trocar A a bichinha, Nízia. Não rendeu, assim, não desenvolveu bem. É uma tristeza, Ele- né? E ele faz cobranças a ela, né? Diz que, enfim. Eita, no nível de rejeição quase igual ao do Haddad tá o Ciro Gomes, o Eduardo Bananinha e o próprio Cramunhão, que não consta como candidato, porque ele é Que não- ele é inelegível, né? inelegível. Mas rejeição lá em cima também. Banana, dois Bolsonaro, a família não vai Sei bem. que tu ia dizer 2 bananas. Um banana, o pai do banana e o Ciro, mulher, o povo também. O Ciro ainda aparece nessas sondagens, Como né? rejeição. Como Não, e o rejeição. bom, assim, ele também, na sondagem para intenção de voto, ele até que tem um desempenho razoável. Teve. Né? 9% Olha, num dos rapaz. cenários. Mas a gente sabe que o bichinho, no final, ele chega com 3, com 2, com 1. Aí tá difícil, Três quando né? é muito. Tão calado, né? Não fala nada ultimamente. Ele saiu da vida pública, né? Bichinho. Vai lá, Camila, porque tem mais porque bucho, assim, tem mais além da bucho. comunicação, tem o problema da economia, que isso resvala muito no Haddad, né? Essa rejeição ao Haddad é muito em função do que está acontecendo na economia. E não é que a economia esteja horrível, mas tem um problema que impacta a vida das pessoas cotidianamente, que é os alimentos estão muito caros. E contra isso você não tem nem o que argumentar. Quando começam a falar disso aí, eu calo minha boca. Tá caro mesmo. O café caríssimo, as frutas caríssimas, a cenoura, mulher. Um dia desse eu fui comprar cenoura, R$10 o quilo da cenoura. Não, mulher, o 15 abacate reais estava um na hora pacote da de morte café. também. Não, o abacate agora. Não, guacamole. baixou.
Baixou, Foi? baixou. Eu vou saber mais tarde. Vou Mas fazer olha, eu vou te Pode falar. ver, pode ver, baixou, o abacate baixou. Teve a cebola roxa, também teve nas alturas alho, que eu sou a rainha do alho. Também gosto tudo alhudo. Tudo alhudo. Gosto Eu, tudo alhudo. eu como alho, mas eu botei no olho. Não, mas isso aí é outra história. Foi bem. Quase choro. Quase fico doida. Eu botei o alho no olho. Meu Deus, Inês. Não, é que disseram assim, ó, queima ter sol. Eu acho horrível Queima ter ter sol. sol, meu Deus Olha, ter sol é uma doença, é um problema, não é uma doença não, sei lá, é um negócio que eu acho feio. Você fica horrorosa de Sim, ter sol. sim, é Aí horrível, você é. menina alho. Eu peguei e falei, pá, menina, eu fui lá no inferno, vi os cão Pelo tudo amor pulando. de doida Foi, desse foi. E mas funcionou? Não, Claro que não. Não, mulher. Deve não, ter só fez eu inflamado chorar. mais ainda. Ah, eu fiquei louca com esse alho no meu olho. A pessoa é louca. Sim, mas eu como alho, adoro alho. Tava a hora da morte, né? 50 e tantos Deus contos me que defenda. Pronto. Aí, isso gera uma insatisfação das pessoas. Porque a promessa não era comida mais barata? Era a tal a da comida não era a picanha, picanha? mulher. Era Aí, que era como é pra que Aí isso picanha quebra e nossas cerveja. pernas, né? Não dá pra rechear. Vai Eu ficar nem difícil gosto de argumentar. Mas uma coisa que a gente fez questão de trazer esse tema pra cá, que é pra entender Isso. por que raios essas comidas estão tão caras. a entender, feira. porque assim, é isso. Tem as questões efetivas da economia e tem as questões políticas, lógico, né? Então, para isso, a gente chamou a doutora em economia, pelo curso de pós-graduação em economia da Universidade Federal do Ceará. A formação dela original é jornalista, depois fez mestrado em economia e depois o doutorado também em economia, e é professora lá da economia no campus de Sobral, que é a Da UFC? Da UFC, Da UFC, isso, Alessandra. que é a Alessandra Benevides, nossa, também, basicamente, né? Quando o assunto é economia, É com ela. também cunhou Acho tão honorária. bom que as nossas parceiras só são tudo mulheres. Mulherada só as arrasando. especialistas, as bichonas. Não, E aí, Explicou cheguei nela e bem falei, também. mulher, explica por que esse negócio, por que os alimentos estão subindo tanto, né? Então, foi a primeira pergunta bem básica, né? E depois ela desenvolve também, fala um pouco do que pode ser feito para mudar esse rumo. Então, vamos ouvir. Oi, Camila, que prazer mais uma vez falar com as cunhãs. É uma honra para mim participar do episódio. Vamos lá, vamos tentar explicar um pouco sobre o índice de preço consumidor amplo, né? Como é que ele é formado e por que ele tem subido nos últimos 2 meses, praticamente, né? Novembro e dezembro. A formação do IPCA é por vários grupos, né? Então, você tem educação, saúde, transportes, habitação. Entre esses grupos, novembro e dezembro, o grupo que mais teve alta inflacionária foi alimentos e bebidas, né? Então, eu dei uma olhada, abri esse grupo de alimentos e bebidas, ele é dividido entre alimento no domicílio, né? Alimentação no domicílio e alimentação fora do domicílio. E o que tem preponderado alimentação no domicílio. Então, eu fui olhar o que está acontecendo, que está aumentando a inflação, inclusive nós ficamos fora da banda, né, da meta de inflação. Nos últimos 2 meses, o que tem aumentado bastante a inflação é o subgrupo de carnes, né? Além dele, tem um subgrupo chamado óleos e gorduras, em que está incluso aí também óleo de soja, certo? O que está acontecendo? Esses 2 grupos mais representativos desse aumento inflacionário de outubro, novembro e dezembro, certo? Esses 2 grupos, eles são commodities. Então, eles são negociados tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Então, se você for pensar pelo lado da oferta, quem está ofertando esses produtos pode ofertar no Brasil ou pode exportar, tá? E aí o que acontece é que o câmbio brasileiro deu um salto nos últimos 3 meses do ano passado, quer dizer, em outubro, novembro e dezembro, o câmbio subiu, foi para a estratosfera, né? A média passou de R$ 6, né, em dezembro. Então, essas pessoas que ofertam dentro desses grupos, né, de soja, carne, elas vão ofertar no mercado que ofereça melhor, que pague melhor. Que no caso, quando o dólar
quando o real está desvalorizado frente ao dólar, é melhor exportar. E isso aí atinge o mercado interno, né? E aí você tem um aumento de preços. Então, basicamente, a carne, alcatra, capa de filé, músculo, o filé mignon, a carne, ela tem sido o principal agente que provocou essa elevação dos preços, né? E foi exatamente a carne, está entre as promessas do Lula fazer com que o brasileiro coma picanha, né? Então, por isso, imagino que as pessoas estejam chiando por conta disso. Pois essa parte eu acho que é meio técnica, mas é muito importante entender isso. A gente tem um problema que tem relação com o dólar, tem a ver com o dólar também. E aí até a Alessandra fala mais um pouquinho que, por exemplo, no final do ano, quando teve aquele anúncio atabalhoado de que o governo ia lançar aquele pacote para reduzir gastos e tudo mais, só que, ao mesmo tempo, anunciou que ia ter lá o aumento do valor de isenção do imposto de renda. Ia passar para isentar as pessoas que ganhassem até R$5.000, né? Quando fez esse anúncio junto, o que aconteceu? O mercado ficou doido, falou assim, peraí, ia cortar gastos, mas, ao mesmo tempo, vai abrir mão de receita? Então, essa conta não fecha. E aí, o mercado, nessa hora, fica todo doido e aumenta, faz o dólar aumentar. Porque o mercado, né? Mas é assim, fica tudo assim. Fica tudo, porque é a forma de desvalorizar a nossa moeda. E nisso, impacta tudo. Vocês vão ver, está tendo aumento de combustíveis de novo. Aumenta combustível, aumenta os alimentos, porque o transporte todo é rodoviário. Então, a gente tem esses alimentos que são negociados fora, porque se os caras eles percebem, o dólar está valendo muito, então eu vou vender para fora. Exato. E aqui interno é soja, é carne, é tudo exportando. Aí o valor aqui aumenta, porque diminui a oferta. Então, esse bicho é muito complicado. Mas ela explicou bem direitinho. Agora, não cabe na cabeça de todo mundo, né? Eu tenho que ouvir umas 10 vezes para poder entender. Não, mas E aí, tem questões que são o que o governo pode fazer. Né, e teve até agora também, depois que veio à tona, os alimentos estão aumentando muito, aí o Rui Costa, que é um ministro importante do governo Lula, falou, vamos fazer uma intervenção, e aí deu um chabu também, o mercado ficou louco, como assim intervenção? Que abuso desse mercado, pô. Tudo reclama. É tão né, sensível. O mercado, engraçado, reclama. Mas no tempo do Cramunhão, o Cramunhão fazia tudo, dava todas as patadas. Não que ele nem existe. Aquele cara, o ministro dele, o Guedes, né? O Paulo Guedes, fazia tudo. Os filhos diziam coisa, não sei o quê. O deputado, esse mercado quase não sentia nada, né? Brigando com a China. Brigava, esculhambava a China, o ministro da Educação metia o pau. Engraçado, e o mercado. O mercado estava de boa. O mercado estava fazendo terapia, com certeza. Agora não está. Exatamente. Pois bem, e aí, diante disso, o que pode ser feito? Intervenção? Mexer direto nos preços? O que pode fazer, né? Pensar até numa bobagem, né, cara? Aumentar o prazo de validade. Não é isso. Não é aumentar prazo de validade. É tipo mudar a política sobre a questão da... Porque, tipo assim, seria uma forma de incentivar... Tipo, em vez de falar válido até dia tal, né? Fazer uma coisa assim. Melhor consumido entre dia tal e dia tal. Se você comer depois, você não vai morrer e tudo mais, não. Mas isso não cola no Brasil. Não, isso é péssimo. E mas mais confusão. As pessoas já comem fora da A Quest fez a pesquisa e deu aí. Não ia colar. O brasileiro totalmente rejeitou. Mas soltar esse tipo de ideia aleatoriamente assim demonstra também uma falta de planejamento, uma falta de projeto. É muito louco isso aí, né? Mas, bom, vamos ouvir um pouquinho a Alessandra sobre o que pode ser feito, né? Soluções, vamos ver. Vamos lá, para resolver, se o governo entrar com subsídio para esses setores em que a inflação está mais alta, como o pessoal da bancada da carne, né? o pessoal do gado, os reis do gado, se entrar com isenção, com subsídio, vai piorar, vai deteriorar a parte fiscal. Deteriorando a parte fiscal, vai ter um rebatimento no câmbio, que vai ter um rebatimento na inflação. Então, como a origem, né, o princípio por causa do câmbio, você tem melhor oferta no mercado internacional e esses
produtos estão sendo ofertados no mercado internacional, então, com a melhoria do câmbio, o governo não tem que fazer nada, né? Com a melhoria do câmbio e o cuidado com a parte fiscal, que deve ser refletido no câmbio, e esses produtos voltam ao patamar razoável de preços, né? Reduzindo a inflação. Então, por conta da identificação do problema não ser de outra natureza que não cambial, não há o que o governo possa fazer de imediato. Qualquer medida que ele vá tomar de intervenção nesse mercado, né, de oferta e procura, vai resvalar num aumento inflacionário via desvalorização do real, novamente. Né? Então, por pior que seja o cenário, inclusive de aprovação, né, um governo gosta de ser desaprovado, por pior que seja esse cenário, a melhor coisa a fazer é cuidar da inflação, da parte fiscal, para tentar reduzir essa desvalorização cambial, que entrou numa escalada muito elevada no final do ano passado. Então, no fim das contas, o que a Alessandra nos diz tem que ter paciência, não pode ficar distribuindo subsídio para a galera, porque vai começar a ter a pressãozinha, tem um efeito, tem uma reação, porque assim, o subsídio né? é renúncia fiscal. E o que acontece? O governo perde receita também, perde dinheiro. E aí, se perder dinheiro, aí é aquele ciclo que ela explicou, entendeu? Aí piora de novo, a nossa moeda é desvalorizada, aumenta a inflação e vai tudo piorando. Ao mesmo tempo, o governo tem que... querendo ou não, ele tem que dar essas respostas, né? Ele tem que mostrar que está tentando fazer alguma coisa mais a curto prazo para baixar os preços, porque fica a cobrança pública ao governo. E é isso, assim, foi uma marca do discurso do Lula, baixar foi a tal da picanha com cerveja. Vai todo mundo comer picanha, ser feliz, enfim. Mas essa é a história. E é por isso que a gente vai ver, de fato, os juros desse ano altos, assim. Que é o caminho de controle da inflação pelo Banco Central. Não é, Padre Cícero? Cadê, Padre Cícero? Bota ele mais no meio aqui para poder fazer bote aqui. Porque é isso, aí tá 14% uma taxa de juros básica, é um negócio brabo. E aí trava todo o investimento no país, fica tudo travado. A pessoa, assim, inventar de ser presidente, eu que não ia, é problema demais, mulher. Você puxa de um jeito aqui, tenta resolver aqui, pega bem ali, vai para lá, diabo de tanto A gente falou aqui no começo sobre a comunicação, nós estamos gravando nessa segunda-feira, 3 de fevereiro, estamos agora a 11h10, há 5 minutos, o Lula começou um ao vivo de novo. Sabe? Uma livezinha. Vai tornar isso mais frequente. A gente não está acompanhando porque estamos aqui gravando. Fale. Direto, recebi a comunicação. Notificação. Lula, notificação ao vivo, há 5 minutos, a gente não pode ouvir. E Dona Janja deu uma mergulhada, né? Deu uma, né? Pelo menos nos últimos dias, ela deu uma sumidinha. Vamos ver como é que vai ser o comportamento dela daqui para frente. Ela vai obedecer o Sidônio. Não sei se está muito bom o clima ali não, viu? Mas vamos ver. Não, bom não tá. Bom não deve estar, não. Não tá, mas o que ela tem que se contentar é se melhorar, se conseguir recuperar a aprovação do Lula daqui para frente, né? Nesse ano, vai ser muito bom. Então, vamos pro local, fazer aquele balanço. Bora pro local. Falando em comunicação, já mencionamos aqui a mudança também de comunicação do Eumano, mas acho que a gente pode aprofundar um pouquinho mais, porque deu uma guinada aí também, né? A gestão Chagas Vieira Isso. Já melhorou bastante nessa questão da comunicação. Tá aí. Aí até a gente falou, eu falei para ele, tá aí, Eumano. Tá aí, que coisa boa tu conversar com o jornalista, né? E outra coisa, justiça se faça. O Eumano conversa legal, responde tudo. Ele tem conteúdo. Né? Responde tudo. Ele não fica com abuso, nem dizendo desaforo pra gente, como certo governador que teve aqui, né? Que botava assim o dedo no nariz da gente, né? Eu nem dizer o nome. Era? Não digo. Não digo. Mas não é, pode reparar, não, responde tudo. Tem uns governadores que faziam isso. Mas o Eumano não. Tanto aqui também com a gente. Sim. Até eu falei para ele, aquela sua entrevista pra gente, para as Cunhã, repercutiu muito bem. Isso. A gente recebeu um monte de feedback aqui. E deve ter repercutido para ele também. Pronto, ele não estava. Ele disse que qualquer dia volta. Tá certo. Disse que a gente marcasse. Porque eu falei, nós estamos cheios de perguntinhas para você, viu? Bora falar mais um pouquinho como foi esse café da manhã, porque houve um café da manhã com o governador, foi um evento que teve na semana passada, fomos eu e Inês, gravei um resumãozão para o Instagram, Camila infelizmente não pôde ir, fez falta,
Mas teve um monte que falou sobre tudo, né? Primeiro fez um balanção de prestação de contas, né? Destacou muito a questão da educação, do tempo integral, as ações de assistência social, né? Essas coisas de subsidiar, por exemplo, aquele negócio nesse que ele falou, da casa... Da entrada da casa. Porque tem gente que não pode dar entrada na casa, pode pagar uma prestação baixa, mas se não pode financiar, dar mas não tem a entrada. entrada. Não tem os 20 mil reais, 50 mil reais, depois o governo O governo, então teve fez essa prestação de contas e depois abriu para uma coletiva, né? Assim, foi bem produtivo. Eu achei que foi bem produtivo. Não foi enfadonho, a fala foi na medida, foi bem ok. Aí ele falou também de 2026, né? E aí é uma coisa importante da gente falar. Ele tem muita clareza, e deixou isso também claro, de que a eleição dele é uma coisa com o Lula bem e outra coisa com o Lula fragilizado. Então, eles têm essa consciência. Tá associado, né? E foi uma das falas mais fortes dele, que acho que, se não me engano, foi a primeira resposta dele na hora da coletiva. Que foi quando ele disse, Lula, macho, pelo amor de Deus, dá uma movimentada aí nesse teu ministério... Né? Se eu fosse o Lula, se eu pudesse dar um conselho, era de trocar peças e cobrar mais entrega dos ministros. E, né, óbvio que não é coincidência, mas o Lula já estava aí nessa guinada aí de mudança de ministério. Uma coisa que eu achei interessante e não me agrada muito é que, pelo que eu li, o Lula não está pensando em mexer no Lewandowski, no Ministério da Justiça. Ele não quer. E tem uma pressão para colocar... O ex-presidente do Senado, né, o Pacheco está querendo o Ministério da Justiça. Pois é, porque o Ministério da Justiça tem tudo a ver com um dos principais problemas do governo humano, que é a segurança pública, que pautou o debate. Caldo de bila. Eu acho caldo de bila demais. Para a resposta que essa pasta exige, para a dureza que essa pasta exige. E você viu o Elmano dizendo que o problema, quando todo mundo levantou também essa questão da segurança no Estado, os números apresentou, mostrou que os adversários só falam nisso, né? O capitão e o menino... Roberto Cláudio. Aí ele disse que é uma questão só ele vai minimizar. Ele disse bem direitinho, mas que é uma questão de Estado, que é uma questão federal. Ele falou, e como diz tu, eu também não vejo que ele levantou se mexer. Não, você vê... mexer muito, não. Assim, ele... Eu não sei nem por que o Lula quer tanto manter ele, faz tanta questão, porque você vê claramente, não só no estado do Ceará, mas em todo o Brasil, o problema a inserção cada vez mais a olhos nus das facções criminosas em todas as esferas da vida. Gente, mas vamos e convenhamos. Aí eu vou jogar aqui... Defende. Não vou defender o Lewandowski, não. Eu vou questionar um pouquinho mais o Eumano, porque, assim, no minimizar daqui também tá fraco, porque o que a gente viu há poucos dias lá no Moura Brasil, que, beleza, teve a morte de um policial penal, que... por facção lá, enfim, triste, uma coisa horrível. Tá acontecendo. Aconteceu também nesse mês de janeiro, policial teve militar. A situação lá no Pirambu, policial que foi morto, e os caras estão expulsando os policiais dos bairros. Então eles estão fazendo isso como exemplo. Eles estão matando para falar aqui não pode morar. E é um absurdo isso. Isso é estabelecimento de um poder paralelo. É horrível isso. Total. Mas aí o que acontece? No dia seguinte, os policiais penais foram lá, se juntaram, se organizaram, foram lá no Moura Brasil esculachar a comunidade. Entraram nas casas, destruíram equipamentos, destruíram coisas, deram tapa na cara de morador. Bateram, invadiram as casas, os portões, isso é absurdo. Isso demonstra, acima de tudo, uma falta de comando do governador. Porque ele é o comandante desse negócio aqui no governo do estado do Ceará. E deixou essa coisa acontecer, como é que pode? Entendeu? Pois é. Camila, eu fico vendo como a política fica refém desses sentimentos contraditórios da população. Você vê claramente, eu vejo um Elmano refém, porque você vai ver os comentários assim nessas notícias do Moura Brasil, da invasão dos policiais. Tem uma galera defendendo, uma galera achando bom que é isso mesmo. Aí fica culpando, sabe quem? A população. A população está revoltada porque a polícia entra nas casas, mas não fica revoltada quando o traficante manda ela voltar, não sair de casa. Gente, é uma distorção tão grande do debate. E você vê um governo refém desse rescaldo político, sabe? Bizarro. A barbárie, o discurso pró-barbárie é muito grande no estado do Ceará. Mas aí é que tá. Eu acho que não pode... Assim, é refém porque quer. Porque sabe quais são os valores corretos. Tem que ressaltar. Ali tem pessoas, tem trabalhadores. Exatamente. O povo então, as pessoas têm direitos. Têm o direito de não ser desrespeitado. Uma coisa que eu acho que a gente até comentou, aqui não, fora aqui dos microfones, é a pouca
consistência na resposta, por exemplo, do governador, Eu do Elmano. concordo. Era isso que eu Não ia falar, admitir. Camila. Isso. Tá entendendo? Aí começa, o que é que ele apresentou lá? Compra isso, fez Muito delegacia, investimento. não sei o quê. Investimento não Não falta, falta. não. É. Mas, como se assim, querendo botar assim, o sol, tapar o sol com a peneira, com aquela coisa, com investimento, com tecnologia, com papapá. Mas o básico, o que a população sente, o que a gente vê como olhos vistos, né? É isso. E aí ele não chega, não admite. Pronto, menina, é mesmo. Nós estamos lascados, nós estamos entregues, a gente tem que fazer isso. Alguma coisa. Inês, o que falta para mim é mais indignação, sabe? A Isso. sensação que eu tenho é de uma naturalização dessas barbáries, desses absurdos que estão acontecendo. É claro, o governo Cid também teve muito problema Teve muito nessa problema. área, Teve. mas eu achava o tom do Cid mais assertivo Decisivo. e menos conformado. Sabe, eu acho que falta um pouco isso nessa comunicação do governo em relação a isso. Claro que falta mais ação, mas eu sinto falta também de mais indignação, mais contundência na resposta. E é isso que você falou. Sabe quais são os valores certos, sabe o que é o certo. E assumir o que tem que ser feito certo. Bandido tem que ser preso, certo? Que é o que ele já disse. Agora, a população que mora no local, só porque o local tem bandidos no meio ali? Tem. Mas é todo mundo? Aí vai ser todo mundo esculachado? Como é que é isso? Não tem bandido Entendeu? em todo canto, não. Aqueles prédios de 50 andares da beira, Então, mas também tem. Não é exclusivo do Os de área pobre, não. condomínios chiques também tem enquanto prédio. Aí não chega esculachando. Vão prender bandido no Alphaville da vida? Não chegam lá esculachando todo mundo. Chega Não. Sim, vamos. Aí ele, só para terminar esse relato aí, ele fez também uma crítica, porque, para quem não viu, gente, semana passada foi Capitão Wagner, acho que Roberto Cláudio também se meteu na briga, claro. trocando acusações, brigando lá com o chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, que é jornalista, e hoje é chefe da Casa Civil do governo, Elmano, toda vida eu confundo Elmano com Evandro, Elmano. E uma briga danada entre eles, chamaram o Chagas de Pincher do Elmano, minha nossa. Mas o fato é que a oposição está capitalizando politicamente e o Elmano deu uma resposta dizendo que criticar é muito bom, né? Alternativa não tem uma. Não tem mesmo. uma proposta Isso é alternativa. verdade. Isso aí é mesmo. Tá todo mundo sem saber como é que resolve esse problema gigantesco. Não é simples, é complexo mesmo. E você vê muita crítica e pouca proposta. Vamos ver como é que vai ser em 2026. Porque é isso, Inês. Você conversa com qualquer pessoa que não seja da Regional 2, o que o povo mais sente é você estar com medo numa parada de ônibus, cara. É como eu você disse, tá é a com medo dentro do sensação ônibus. térmica de insegurança, né? Isso A temperatura 35, mais a sensação térmica de violência 50. Isso aí, a classe, sabe? É o que vai pegar. É horrível. É o que vai pegar. Aí, passando para Fortaleza rapidinho, porque Rapidinho, aí pra terminar. também é comunicação, né? Porque Evandro, de fato, está adotando a ideia, assim, continuar a campanha. Campanha Só que permanente. campanha permanente. Então, foi no carnaval, foi comer pratinho com o Jorge Araújo. Jorge Aragão, mulher que Jorge Aragão. Jorge Araújo, um grande fotógrafo lá da Folha de São Paulo. Figura. Tá. Ai. Jorge Aragão. Ele foi no carnaval mesmo, foi lá no luxo, né, no meio do povo. Ele tá em todas. Não tem mais front stage, área VIP Ah, eu dos adorei carnavais. essa parte, Muito correto, muito correto. Não, Ridículo. pois é, pegou bem isso daí. Mulher, eu acho que é assim, você tem que aproveitar, tem uma fase do governo, né, governos recém-eleitos, que é comumente chamada de lua de mel, que você tem uma colher de chá da imprensa, né, a imprensa Da tá própria chegando, população. da própria população, porque, né, o cara tá chegando ali, então vamos dar uma colher de chá. E ele tá aproveitando essa lua de mel para dar, assim, uns pacotes de coisa de positividade. Menino, impressionante. Ele não saiu do palanque mesmo, não. Estive no carnaval na sexta, no sábado e no domingo. Só não vi ele no domingo, mas na sexta e no sábado. Mulher caminhando pelo meio do povo e aquela coisa. A gente nem sabia que ele era tão fulião, né? Né? Ave Maria. Colado em Helena Barbosa, secretária da Cultura, que estará em breve conosco, com a secretária do Turismo, a Denise Carrá. E no sábado, lá no aterrinho da Praia de Iracema, ele esteve também com a primeira-dama Cristiane Leitão. E, assim, algumas ações que não são grandes ações. É claro que a gente vai cobrar o Evandro de mostrar serviço real. Mas algumas ações assim que pegaram bem. Para mim, esse polo do carnaval no Conjunto Ceará, com o show da Solange,
Pra mim foi um golaço. Golaço. Sabe assim, pô, você perto da sua casa, você não precisar se deslocar pra Praia de Iracema. Tanto é que a Praia de Iracema no sábado, o show da Martinalha, estava super tranquila. Por quê? Carnaval está descentralizado. Pré-carnaval descentralizado. Muita gente. Lotou, eu conheço uma amiga que foi, eu não fui pra Martinalha. Mas uma amiga minha foi para o Conjunto Ceará, disse que estava bem policiado. Não teve um princípiozinho de confusão, mas a cavalaria logo chegou para ajeitar. O prefeito subiu ao palco lá, então ele tem feito falas rápidas e falar de agora que a eleição passou, é governar para todo mundo, Fortaleza, capital de todos. Então, ele tá fazendo um trabalhozinho, né, bem feito, o básico bem feito. Teve uma medida que, óbvio, né, que os atletas amaram. Ali, o início do estacionamento rotativo na Beira-Mar, que passa a ser de 8 às 22 horas. Antes começava às 7. Aí o pessoal que ia correr, nadar, reclamava. Ele mudou. Teve... Maria, a esquerda amou, né? Repercutiu super bem. O tombamento da Casa Frei Tito, que também repercutiu super bem. Então, assim... Tá limpando umas lagoas também, que Aquela é uma coisa esquerda super importante. que não gostava, que dizia que ele não era esquerda, não era PT, até essa já também tá está achando mais... tirando o chapéu. Mas eu tenho um descunha aqui que é contra o Evandro. Pronto, Não, boa. e vai ter que mostrar Tem que serviço ter. real. Porque, eu não, gente, olha, tem muito ponto de lixo na cidade. Uma coisa até que Gustavo Colares, nosso curumim, observou. Parece que conseguiu aumentar os pontos de lixo. Muito lixo na cidade ainda. Enfim, vai ter muita coisa para cobrar o Evandro, mas acho digno de nota esse primeiro mês que se encerrou, a gente falar dessa estratégia de ação dele, de ação e comunicação. E aí, para encerrar, é só mencionar a entrevista que o Cid Gomes, senador Cid Gomes, deu ao Povo, em que ele admite a possibilidade de não concorrer ao Senado, à reeleição, de ele poder concorrer a deputado federal para puxar voto para fazer uma grande bancada do PSB. Né? Achei certo. Gente, que estratégia é essa? Eu Porque, achei assim, legal. tem consequências. Ele abrir mão dessa vaga, a galera vai endoidar. E pode até favorecer o pessoal da direita. Não sei, eu jogo aí. Será? Eu não tive muito tempo de Até refletir, a não. primeira parte, tá certo. Ele Sim. queria aumentar a bancada do PSB. Aí, essa outra parte aí de candidato ao Senado, foi que a vaga aberta. Gente. Mas é tanta gente lutando, né? Por essa Já que vaga. tu falou nisso aí, eu vi, vindo para cá, eu estava lendo uma notícia que saiu na CNN, eu esqueci o colunista, perdão, esqueci mesmo. Mais uma tese, porque assim, a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, pode ser que assuma um ministério, Acho né? que passam por Secretaria de Governo. Governo. Isso. Com isso, fica aberta a vaga de presidente do PT. Isso. Interinamente entraria José Guimarães. Certo. Isso eu estou relatando, uma notícia, uma apuração que vi deste companheiro aí da CNN. Entraria Guimarães interinamente e ele abriria mão de disputar a presidência do PT para dar espaço para o Edinho Silva, que seria preferido do Lula, e em troca de abrir mão desse protagonismo partidário, ele teria garantido a vaga no Senado na Ele está chapa aqui no costurando Ceará. porque o sonho dele é o Senado. Ele Senado. já deixou isso muito claro. E aí ele não fala, ele foi procurado pelo jornalista, né, para falar sobre essa história e não se manifestou. Mas então tem essa história aí de que ele estaria realmente costurando para ser um dos, né, garantido ali a Ser o vaguinha candidato não É, significa eu que vai sei. ganhar, né? Não, São duas coisas diferentes, né? dele. Total. E vai ser, de fato, eu acho que a eleição mais concorrida vai ser a do Senado mesmo. Vai ser loucura E total. até o menino está querendo o Cabeto. Cabeto, Pela doutor direita. Cabeto já dando, O doutor né? Cabeto tá Se doido, botando. se botando para ser senador. É. Deixa para lá, bora por disco. Ian. Vamos. Eu tô sem. Podem Vamos fazer o de para o vocês. momento do desabafo, o momento do recadinho, o momento de escunhar. Eu também tô sem. E agora? Ih, minha filha, foi muito intenso só, o carnaval. É só eu não Inês tive tempo de Aparecida? pensar, não. Vai, Inês, manda. Vai, Cunha, que a gente Já passamos da hora mesmo. A gente Ó, diz só embaixo. é o seguinte, é o pessoal que reclama, são os concursados da Fagifó, certo? Aí uma pessoa mandou dizer, inclusive mandou dizer domingo, só para informar que o prefeito cometeu preterição. Sexta-feira, que foi 31 de janeiro, foram renovados os contratos dos profissionais de saúde da seleção temporária, enquanto tem inúmeros aprovados no concurso da Fagifó, aguardando serem convocados. O prefeito infringiu a lei na cara de pau. Eu estou lendo aqui o que a pessoa está reclamando, Tá terceirizando o descunhando. estou terceirizando. Eu vou até fazer também que eu me lembrei de um negócio. Porque eu prometi para a pessoa que eu ia dizer isso. Inclusive, continua a pessoa, temos informações de profissionais que já tinham saído porque o contrato tinha acabado, mas estão sendo convidados a retornar. Ou seja, como sempre, preterindo o pessoal concursado. E também encontrei
no carnaval, aí já não é com o Evandro, é com o Estado, o pessoal daquele FunSaúde, que era a Sim, única... Inês, também nós éramos os recebi únicos essa reclamação. que falavam era de FunSaúde, éramos nós, né? Acabaram o FunSaúde, aproveitaram os concursados, ganhando a merreca. Você prometeu no edital do concurso que ia ganhar 8 mil, 9 mil, está ganhando praticamente o salário mínimo. Aí continua com essa reclamação contra o pessoal do FunSaúde, que fez concurso, e é essa agora da FAGEFOL. Todo dia a gente recebe reclamação. Aí, Evandro. A gente teve muito... Evandro e Elmano também, porque essa questão dos concursos também afeta outras áreas. Eu tive conversando com uma pessoa que falou que há está empacada a convocação, até a homologação, parece, do concurso da CEPLAG, que houve no ano passado. Isso. As pessoas se preparam, tem todo um desgaste emocional, logístico de fazer um concurso, são aprovados e não tem perspectiva de ser convocação. chamado, cara, é e aí, absurdo isso. sabe, fica aquele temor de vencer o concurso. Enfim, é uma situação que não é boa para ninguém. Eu acho que, pelo menos, transparência, assim, avisado, o andamento, eu acho que é não vou importante. chamar mais não, pronto, cuida da fazer vida. isso, né? eu acho Tem que gente que falta- deixa os empregos, cara, para fazer concurso. Esse do FunSaúde teve gente que morreu de desastre vindo fazer concurso em Fortaleza. Pois é, isso aí é Mexe um negócio muito que com a tem que vida ter das pessoas. mexe muito com a vida das pessoas. isso é um absurdo, eu preciso sou ter revoltada com a coisa consideração e respeito assim pelos aprovados, né? Não pode chamar agora, então seja transparente, porque a pessoa vai cuidar de outra coisa, vai fazer outra coisa, né? Aí Enfim. discunham também, né? Discutindo muito também, bem, muito aproveitando. bem. E reforçar esse da FunSaúde, que eu também fui abordada no pré-carnaval, sobre a precária. Ave Maria, É porque o precária. pessoal a gente tá pulando, né? Cantando, alguns bebendo, né? E a pessoa fica... Alguns bebendo. E a pessoa, né, vem falar um negócio nos ouvidos da gente, mas ainda bem que a gente se lembra, é isso Exatamente, mesmo. tem que ser. Ouvinte é pra isso mesmo. Tem que ser. Nossos seguidores a gente ama, tudinho, né? Tem que mandar, Ave pode Maria. mandar. Isso é bom. Vamos mandar os cheiros Cheiro. agora. Eu posso começar? Claro. Eu vou Claro, começar a gente aqui deixa. com a Janaína Marques, que é cineasta, que é uma... Eu estive com ela há poucos dias no curso de jornalismo, teve lá um evento para marcar o início das celebrações dos 60 anos do curso de jornalismo da UFC. 60 anos, bicho, 60 anos formando jornalista no Ceará. E ela estava lá, e muita gente boa, disse que era ouvinte, vou te mandar cheiro, cheiro, Janaína, cheiro. E aí, aproveitar também, passei o final de semana com um grupo muito bacana, que eu vou deixar cheiro para todo mundo. Gabriel Aragão, que está retomando aí Selvagens à Procura de Lei, para galera que gosta. A gente tem uma turminha bem jovem, tá voltando toda reformulada. A banda, com uma turma muito diferente, acho que tem coisa boa vindo pela frente. Cláudia Comaru, prima, cheiro. O André Comaru, que é ativista na área de meio ambiente, tem ali uma movimentação muito forte ali na Praia de Iracema. Está de olho no Evandro ali nessa parte ambiental. Então, acho que vai ser uma pessoa que vai ter muito a contribuir. E a namorada, girlfriend dele, a Vivian. Então, um cheiro para vocês, viu? Beijo. Era isso. Olha os meus. Cheiro para Denise Sá, arquiteta ela. Para o professor Chico. Ele tem o arroba dele, sim, Política Fácil. Ele sabe de onde, meu povo? De São Cristóvão do Sergipe. Ele é professor de Sociologia da Rede Estadual, coordenador desse projeto Política Fácil. Ele é louco pela gente. Que lá do massa. Sergipe. Beijo para tu, professor Chico. Para Max Araújo. Adail e Lia, contei de carnaval. Ai, meu Deus, será que eu decoro? Vou decorar. Adail, Parque do Cocó, né? Ali, Adail Barreto. Então, Adail e Lia, o Pedro, do Instituto Antônio Conselheiro de Quixeramobim, Gabriel, que estava com o nosso boné, Ai, que legal. era Matheus Carneiro e Marcelo Barreiro. Marcelo Barreiro é jornalista. Um beijo para a Virgínia. Tô mandando beijo, cheiro, cachaça, carlatinha, que eu não sei o nome. Carolina, que eu bebi. Ei, Carolina, olha o sobrenome dela. Mulher, achei chiquérrimo. Carolina Licarião. Vale, Olha, prima do Diógenes deve Licarião. ser, deve Deve Carolina, ser acho prima. bonita, Deve ser. não? Ela é de Professora da Barbalha. UFC, Ela é de irmã Barbalha? prima. Não, Ela é acho de que Diógenes não é de Barbalha. Barbalha, não. Quase minha conterrânea. Tatiana Carvalho, Inaíra e Rodrigo. E eu digo, meu Deus, vou decorar Inaíra. Inará. Mulher, tu Inaí, se decorou lembra? esse nome aí? Não, foi? tem uns que eu decorei, mas tem uns que eu tenho assessora, minha filha. Eu ando com Ah, com a assessora. sua assessora, Letícia, é. A Letícia. Letícia Monteiro. Pega o celularzinho dela e bota aqui no Notas. Aí, pá, Boa. Eu aí tenho passa pra minhas amigas mãezinha. também, minhas Boa. assessoras. Aí passa pra mamãe. Boa. Agora tem uns que eu decoro. Muito bem. Pô, minha filha, eu já vou começar meu cheiro pedindo perdão para a primeira cunhanzete que eu encontrei lá no show do Jorge Aragão, que ela falou comigo, eu quero
cheiro. Aí a mulher, como é que eu vou anotar? Ela grava no cérebro. Quem disse que eu Já gravo era, o no cérebro não Quem tem disse o que eu gravo gravador. O gravador falhou. Nessa hora eu não estava com o celular muito à mão, aí eu, mulher, tu vai saber quem é tu. Mas eu não gravei não no cérebro. Na não. próxima, avise e reclame. O cérebro não tá avise e gravando reclame. nada. Mas de lá, conversei com Idalice Santos e Rebeca, cheiro Olha pra aí. elas. Menino, foi tanto curumim com o exército nesses shows. No da Martinalha teve o Henrique, teve a Regina de Cardoso, que Ave Maria, escuta a gente mais. E lá no Body Beach teve Thales Vieira, também a gente viu o Thales, não foi? Thales também. Renan Guerra, Gabriela Santos, Mariana Hatz. Mariana Hatz, cheia de jornalista na família, também fã das Cunhãs e de vocês. Pois um beijo, meu povo, pra tudinho e perdão mais uma vez a quem eu esqueci. Pronto, aí chegamos, né, ao final de Foi bem mais Bíblia, um né? episódio. Foi Foi bem- um pouco Bíblia, mas Foi um é pouco porque Bíblia, o assunto é foi denso. Bíblia. Tivemos ótimas participações para conseguir explicar direitinho o que está acontecendo e pensar nas perspectivas, né? Show. E é isso, gente. Aí, deixando um recadinho, se você puder nos apoiar, quiser nos apoiar, apoie. É só deixar de aproveite. tomar uma cerveja, que é R$12 uma cerveja no pré-carnaval. Não tome não, a última você guarda e faz o Aí pix. manda o Pix da Frascunhã, certo? Ou pode ser pelo apoia.se/ascunhaspodcast. O Pix, ó, facinho, ascunhaspodcast@gmail.com. E o Orelo também, se você nos escuta por lá, é só marcar que vai apoiar e apoiar a gente, tá bom? Obrigada demais pela companhia até aqui. A gravação e edição do episódio é feita pela Pro Produções. O apoio nas redes sociais é feito pela empresa Ponto Indie. Trilha sonora é a música Bavada Gagá da banda Breculê. Produção feita por mim, Camila Fernandes, Ébile Rebouças e Inês Aparecida. E é isso, semana que vem tem mais, hein, ó. Espera aí que a gente volta, tá? Cheiro! Tchau.